Ó, nós já estamos no ar, tá? Cuidado com o que você vai falar, com o que você vai fazer aí, que as pessoas já estão nos assistindo. É agora a hora que a gente se entrega. Pessoal, nós estamos aqui terminando de compartilhar na página, a gente já vai começar a nossa conversa. Eu queria, primeiro, mais que tudo aí, dar uma boa noite e um muito obrigado pela disposição dessa pessoa querida, que é o Eduardo Brasileiro, um cara que está aí se dedicando, não é de hoje, né? Eu o acompanho já há algum tempo, a gente estava trocando figurinha já antes da gente começar, não é de hoje que eu acompanho ele, eu acompanho a Fabi. Fabi, já te deixo um beijão enorme. Acompanho também o nosso querido líder aí, o Célio Turino, que é um cara, poucas pessoas, Eduardo, eu falo que tem essa luz que eu acho que o Célio tem, sabe? De energizar as pessoas, ele te acalma. Eu brinco, um dia eu estava assistindo uma live que ele ficou puto da vida, né? Eu falei que ele nem bravo o Célio consegue ficar, né? Eu Ele lembro não. dessa, né? Você assistiu? Ele Eu ficou lembro, ele bravo, até ele começou a chora, mas, chorar, ele começou. Assim, mas não até deixa de nessa ter hora. ternura, né? É verdade. O Célio é muito. Exatamente. Até nessa hora, o Célio, ele mostra como ele é uma pessoa evoluída, um espírito evoluído, cheio de energia, e para a gente que é cientista, é um cérebro diferenciado, né? Um cara que construiu muitas coisas na área da cultura e vem fomentando o debate. Então, um beijão aí para a Fabi e para o Célio, obrigado pela energia, pela contribuição de vocês, e obrigado, Eduardo, por você estar aqui, estar dedicando um tempo seu para a gente conversar aí sobre a importância dessa nova ação que é a proposta do Papa Francisco sobre a economia de Francisco. Se eu só te apresentar, você já dá economia de Francisco e Clara, né? O Eduardo vai, inclusive, colocar por que começou Francisco e por que a proposta do Brasil inserir Clara nessa grande articulação que o Papa Francisco vem fazendo no mundo. Se eu só te apresentar, eu já te passo para você dar o seu boa noite. O Eduardo, gente, ele é educador social lá na Zona Leste de São Paulo. Ele é membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. É também sociólogo e atua como consultor do Instituto Cultiva, né? Esse é o cara que a gente vai conversar hoje, vai trocar uma ideia e vamos tentar provocar aí um pouquinho a cabeça de quem está nos assistindo no que se refere a pensar a economia fora da hegemonia. Eduardo, dá o seu boa noite aí. Ó, primeiro, muito obrigado, Matheus, pelo convite. São espaços desses que nós estamos sedentos, né? Espaço de formação. Então, muito boa noite a todos, a Marisa, a você, Matheus, a todos que estão aí se somando a essa rede que faz pensar e que, a partir do pensamento, quer buscar novas perspectivas. E eu estou aqui mesmo para contribuir com esse lugar de onde eu falo, que é essa articulação da igreja em prol da justiça, da defesa dos mais pobres e, sobretudo, né, numa articulação, né, que gere um mutirão pela vida, né? Essa prática de mutirão é muito bonita, porque é uma prática que envolve a gente na coletividade construir caminhos. Então, obrigado, Matheus, pelo convite e vamos juntos criar esperança, gerar esperança pelos contatos, pelos encontros. Coisa boa. Obrigado. Imagina. Essa tem sido a nossa contribuição aqui nos últimos meses, que a gente está em isolamento, né? Tentando trazer gente que pensa, que se movimenta, que tem experiência sobre determinados assuntos que às vezes ficam muito longe do nosso dia a dia. Mas só para um pouquinho para todo mundo entender, quem está participando a primeira vez, deixa o comentário aí no link da live, que eu vou colocando aqui ao vivo e vou passando, se tiver alguma pergunta, e os comentários também, vou passando para o Eduardo para a gente ir trocando uma bola ao vivo com vocês, tá? O tema de hoje, para mim, foi muito importante trazer esse assunto, porque historicamente, eu estava contando um pouco para o Eduardo, eu nasço como militante, como um ativista social dentro da Igreja Católica, né? Participo dos núcleos de base, participo de toda a formação católica, tive o prazer de fazer um curso sobre teologia
da libertação, toda essa construção. Depois, por causa do caminhar dentro da universidade, acabei me afastando, indo para um outro setor. E acabei desaguando agora no doutorado em Ciência e Tecnologia, debatendo exatamente essa questão de se pensar arranjos na administração pública, em diálogo com o modelo econômico, onde a gente saia da caixinha da ideia hegemônica do capitalismo, ou para alguns teóricos do neoliberalismo, que é essa versão contemporânea do capitalismo, que a gente entenda que a economia, a troca de mercadorias, relações econômicas, ela é uma atividade humana, ela não é uma atividade do capitalismo. O capitalismo toma essa atividade para si e organiza ela conforme as suas regras. Na atualidade, eu só vou passar os números para introduzir esse debate, o que o capitalismo faz é, além de potencializar e globalizar a economia, ele transforma a nossa atividade econômica em mera articulação financeira. Então, o que nós estamos vendo hoje não é mais uma economia que a gente chama de real, né? A economia de produzir um produto, de comprar um produto, de você trabalhar e receber por esse trabalho. O que a gente vê hoje é uma grande organização global do sistema financeiro, por grandes conglomerados econômicos. A maioria desses conglomerados são empresas financeiras que controlam, inclusive, os estados nacionais, as regras dos estados nacionais. Não é à toa, só trazendo para as pessoas entenderem, que o Instituto Federal Suíço de Pesquisa em Tecnologia, ele vai apontar em 2011 que 737 dessas grandes corporações controlam hoje 80% de todo o valor econômico, financeiro, que é a riqueza que o mundo está produzindo. E no Brasil isso não vai ser diferente. Só para as pessoas entenderem, essas empresas, elas estão emitindo, que a gente fala, emitindo moeda, emitindo dívida, emitindo papel e que não é valor real, 14 vezes já maior do que o PIB global. Então, assim, há uma irresponsabilidade nesse ponto de vista da organização financeira. Em contrapartida, a gente vê concentração de riqueza, concentração de condições, concentração de poder e profunda desigualdade, crescimento, a volta da ampliação da fome, países que não conseguem mais se estabelecer economicamente. E aqui no Brasil não é diferente, né, Eduardo? Aqui no Brasil, nós somos a 7ª economia mais desigual do mundo, nós temos o sistema financeiro mais concentrado dos países democráticos, né? Para quem não sabe, 5 bancos controlam 82% a 83% das transações financeiras aqui no Brasil. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. 1% dos mais ricos do Brasil já estão operando 28% da riqueza. Então, assim, é algo fora do normal. E aí, Eduardo, por muita felicidade, eu venho acompanhando esse debate que vocês estão fazendo junto com o Papa Francisco, sobre propor um outro ambiente de se pensar a economia fora dessa ideia hegemônica que a gente construiu nos últimos 200 anos, mas mais intensamente aí nos últimos 40, 50 anos, que é essa economia financeira que está aprofundando a desigualdade, a pobreza, a miséria no mundo. E eu queria muito que você contasse para a gente do porquê disso, por que o Papa Francisco entendeu que deveria entrar nesse assunto, né? Inclusive dialogando com os nossos amigos religiosos, de que igreja, política e futebol se discute sim, né? Deve se discutir sim, né? Isso não existe lugar no mundo não discutir. Por que o Papa entrou nessa? Qual que é a proposta? O que vocês estão fazendo? Conta um pouco para a gente aí do que vocês já acumularam e qual é o caminho que vocês estão querendo tomar e qual é a participação do Brasil nisso. Porque, se eu não me engano, segundo o Célio, eu só ouvi ele falando numa entrevista junto com o Ladislau Dalbor, que o Brasil é o segundo país com maior
participantes nesse debate só depois da Itália, só perde depois da Itália, que aí tudo bem, né? O Vaticano está lá, tudo bem, a gente não perde mais nada, faz parte. Ou seja, fora do Vaticano, nós somos o país que tem mais contribuído com isso. Conta pra gente um pouquinho, Eduardo. Legal, Matheus. Olha, é muito interessante quando a gente começa a fazer esse debate, esse diálogo sobre o compromisso social das instituições, porque nós estamos falando de grandes instituições, a Igreja Católica, movimentos sociais, o Estado, e todos esses passam por uma crise estrutural nesses últimos anos, causadas justamente por essa economia que foi capturada pelo mercado, essas corporações, esses 700 e poucos aí que controlam 80% da economia mundial, ou seja, nós estamos vivendo um cenário de crise porque há uma desestabilização da vida social. Nós todos estamos numa crise, né? E essa crise tem diversos fatores, educacional, cultural, político, né? E isso dá por conta do lugar do poder, né? O lugar do poder que foi estabelecido na nossa sociedade, né? Quando você fala que 80% da economia mundial é controlada por 700 e poucas famílias, grupos, corporações, nós estamos falando de que o poder foi retirado do lugar, do seu lugar, que seria do povo, né? Fomos destituídos do poder político, né? E isso é um grande poder, é um grande problema, porque esse poder está concentrado num grupo pequeno na sociedade. E durante algumas décadas, nós já vemos vendo a doutrina social da igreja, a DSI, né, seus documentos, não somente no Papa Francisco, mas no João Paulo II, no próprio Bento XVI, alguns documentos que apontam para a constituição da desigualdade e a necessária superação dela. Mas nós nunca vimos um esforço como o desse do Francisco. Aí a gente vai perceber o que acontece, né? Nós temos vários documentos da igreja, como, por exemplo, o mais recente do Bento XVI, um dos últimos, que é o Caritas in Veritate, né? A caridade como verdade, que ele trabalha a questão da dimensão social, né? Da economia, onde ela deve ser pensada a partir do povo e não a partir das relações de mercado. Isso já vem surgindo pela igreja e ela tem vários documentos aí fortíssimos nos últimos 50 anos acusando a lógica da nossa sociedade. Porém, em 2013 acontece uma coisa nova na sociedade global, porque surge uma figura como o Jorge Bergoglio, o Papa, o Francisco, como uma figura vinda das periferias do mundo, e ele traz uma dimensão muito bonita, que ele traz como uma pessoa que quer dialogar com o mundo, né? Ele não quer fazer do mundo a cristandade, ele não quer impor o catolicismo como a religião da. Ele quer que a igreja se coloque em diálogo com a sociedade em transformação e, com isso, ela colabore, coopere para a transformação social que o mundo precisa passar. E aí, nesse exato momento, ele faz alguns movimentos que são muito impactantes da sua ação, né? Em 2013 mesmo, ele vai a Lampedusa abraçar o que o mundo não queria abraçar. Ele vai lá abraçar os refugiados e os imigrantes que estão sofrendo de perseguições e fugindo por conta da concentração de poder e da exploração de dinheiro, né, por meio das ganâncias políticas que existem por lá, e estão fugindo, e a Europa fechando as costas. Quando a Europa estava de costas, ele se propôs a estar de frente e acolher esses daí. Né? E aí, então, ele começa a se despontar, de fato, como uma grande liderança, né? Mas o Papa Francisco, ele traz isso num documento, ele fala que é necessário saber ler a crise. Ele fala que os chineses, quando querem escrever a palavra crise, eles escrevem-na com 2 caracteres, um de perigo e o outro de oportunidade. A crise não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade que ele, enquanto liderança máxima, ele consegue contribuir mais do que fazer documentos, colocar essa igreja a serviço. E aí, nós começamos um processo muito interessante, porque ele se propõe a dialogar com movimentos populares em 2014, e em 2014 mesmo ele faz um diálogo com os movimentos populares puxados pelo MST, pela Via Campesina, na pessoa do João Pedro Stedley e do Juan Gabrois, reúnem-se em Roma
e ele fala aquela simbólica frase, né? Nenhum trabalhador... eu tenho até um cartaz para mostrar aqui. Nenhum trabalhador sem teto, nenhum trabalhador... Nenhuma família sem casa. Não. Ah lá, Isso. Opa, tá aqui. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, né? Daqui surgem os 3 lugares, né? Terra, teto e trabalho, né? Que vira uma palavra programa da sua ação, porque é para aí que ele vai voltar-se, né? Para direito para reconquistarmos nessa sociedade em crise a dignidade da vida, né? Não só da vida humana, mas da vida planetária, né? Da vida planetária. E isso, legal que eu estou vendo alguns amigos comentando aqui, o Franklin, o Gabriel. Tô colocando todos eles já. Muito legal, muito bom ver você. Obrigado, viu, gente? Manda aí, manda pergunta, fomenta aí. Partilhas. Grande Franklin, tá na Bong aí há muitos anos aí agindo, né? Com muito carinho pelo mundo mais amoroso, um freiriano de origem. E aí nós temos esse chamado do Papa Francisco como uma força, uma potência para que a gente possa dialogar com a sociedade naquilo que ele vai começar a chamar da cultura do encontro, né? A cultura do encontro num momento de crise que nós estamos vivendo, é necessário encontrar os diferentes, escutarmos, pensarmos juntos, sentirmos o que está acontecendo e aí sim agirmos. Ele se propõe a encontrar, né? Então, o Papa Francisco vai fazendo isso e, em 2015, ele faz 2 grandes movimentos, né? Primeiro, ele se encontra com todos os movimentos populares do mundo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, junto com o Evo Morales. Ele fica uma semana ouvindo os movimentos populares e dali ele sai com um discurso muito importante voltado ao povo. E ele, nesse ano também, antes disso, inclusive, lança o que é conhecido por nós como o programa da sua ação enquanto Papa na sociedade, que é a encíclica Laudato Si, né? Que é um documento que é hoje lido pelo mundo inteiro, sobretudo pela população fora da igreja, né? Está para fora da igreja. Todas as pessoas engajadas na transformação do mundo estão buscando Laudato Si como um documento necessário para entender onde você liga a crise social, econômica, com a crise ambiental. Esse casamento que, historicamente, nunca foi feito e, por isso, nós temos vários problemas no campo popular. E aí, daí, ele tira muitas linhas. Pensarmos a economia, pensarmos a espiritualidade, pensarmos a educação. Na encíclica já está presente isso. E aí, é só um passo, né? Alguns anos depois, ele já propõe um encontro global, que é esse que nós estamos envolvidos, né? Que é um encontro global chamado para a economia de Francisco, né? O Papa Francisco, preocupado com essa economia que aí está, né? Essa economia que mata, que exclui, que degrada, que depreda a criação como um todo, o Francisco, ele chama esse encontro global, mas aí ele retira o foco dele, né? Ele chama Economia de Francisco e ele remete ao Santo de Assis, São Francisco de Assis, retomando aquele lugar de uma pista para a saída da nossa grande crise. Uma dimensão de espiritualidade plural, laica, que respeite a diversidade, uma dimensão de relação com a comunidade que de suficiente, termos o suficiente para viver, e, sobretudo, eu estava comendo amendoim, agora me engasgou, e, sobretudo, né, uma dimensão de comunidade, que é uma coisa que o neoliberalismo tirou de nós, né? Agora, com a pandemia, está mais escrachado, mas o neoliberalismo nos tirou a dimensão de comunidade, porque cada vez mais vivemos em prédios isolados, não temos vivência comunitária. Então, comunidade, espiritualidade e uma economia voltada para as relações, uma economia de proximidade, uma economia do suficiente e não do excesso, é esse lugar que surge a proposta da economia de Francisco e Clara, bebe daquele santo. Nós, aqui no Brasil, nos inscrevemos, cada um nos seus lugares, nas suas lutas, mas aí surge uma coisa interessante, que é esse movimento de perceber, puxa vida, né, uma nova economia, essa economia que está, esse 80%, esses 700 e poucos que controlam a economia global, estes são majoritariamente homens e brancos. E por isso é necessário uma economia que aconteça pelo protagonismo das mulheres, uma nova economia, né?
pelo protagonismo das mulheres e pelo protagonismo dos mais pobres em geral, que são as periferias. Então, o Papa Francisco, nós aqui no Brasil falamos, opa, vamos juntos com essa proposta falar, não, a economia de Francisco é de Clara, né? A Clara de Assis, uma santa que também viveu junto com Francisco e construir uma fraternidade onde poderam viver, cuidar dos que mais necessitavam em busca de justiça, mas também como um encontro pessoal com Deus. Isso é interessante. Nós estamos falando de política, né? Há um encontro pessoal com Deus no serviço. Tem muita gente que para mim fala, eu não vou na igreja, Eduardo, eu não faço isso, mas o sagrado para mim, Deus para mim está nisso. Né, tá no mais pobre, tá na minha ajuda, tá na minha reflexão social, tá no meu engajamento às causas. Eu falo, é aí que Deus se manifesta, né? Deus se manifesta nesse sagrado que a gente cuida dos outros, né? Ou seja, na vida. Uma economia que a gente pode chamar de economia biocêntrica, uma economia centrada onde a vida está no centro, né? E não uma economia antropocêntrica, que foi o que nós estabelecemos durante os últimos séculos, né? É uma economia centrada no homem, no seu desejo de poder, de possuir, de produzir e de acumular, né? Então, daí vem esse grande chamado, né? E uma saudação especial ao Rafael Martins Uttier, que é um grande educador de São Mateus, que eu estou vendo aqui mandando um salve. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo. Rafael, Marcelo, a Marisa, o Wallace, o Franklin, todo mundo aí que está mandando, Vinícius, a Tami, o Gabriel, que mandaram, que estão assistindo. Obrigado. Todo mundo que está assistindo aí, o professor Tibério, eu estou vendo que o senhor está assistindo aí também. Um abraço. Muito bom. E eu continuo aqui, Matheus, eu tenho muita coisa para contar. Não, eu acho que você tem que continuar e a gente vai batendo nisso. E as pessoas vão entendendo. Só uma coisa que eu acho importante que o Eduardo colocou e que a gente que debate economia, organização do Estado nessa questão, é que eu comentei isso com ele hoje à tarde, parece-me não, eu tenho certeza absoluta, que a maior vitória do neoliberalismo nesse momento é destruir nas pessoas a percepção de que há um pós, de que há um depois de tudo isso, de que a humanidade não se finda agora, né? Parece que se organizou na percepção cognitiva de todos nós, e aí eu estou falando nós, enquanto sociedade global, né, não só brasileiros, de que pensar economia é avaliar o PIB, é saber o humor do Deus mercado, né? Não sei o que é isso, né? Toda vez que eu converso com os meus amigos do sistema financeiro, eu fico sempre perguntando assim, como vocês falam em humor? Humor de quem? Humor do quê? Né? A gente viu, nessa segunda-feira, Eduardo, eu acompanho muito esse debate do sistema financeiro, porque eu estou formulando a minha crítica na minha tese, inclusive aqui atrás estão todos os livros para isso. O dono da Amazon, eu esqueci o nome dele, na segunda-feira, ele acrescentou na riqueza dele, em um dia, 13 bilhões, com B de bola, a sua fortuna. Em um dia, num sistema como esse. E essas corporações, que aí o professor Dalbor vai falar, e o Piketty construiu aí uma pesquisa fantástica, leiam o Capital de Thomas Piketty, que essa galera, eles já estão movimentando em torno de mais de 50, e aí estou falando de dinheiro vivo, tá? De dinheiro, de riqueza mesmo, não é só emissão de papel, já estão movimentando mais de 50 trilhões de dólares por ano, né? É anos-luz o que muito país produz de riqueza. Ou seja, eles já são maiores e são capazes, inclusive, de decidir políticas públicas, de reconstruir os estados nacionais, e me parece que essa preocupação do Papa vai nessa perspectiva. Né? Quando você coloca ali em 2014, 2015, ele se coloca na linha de frente dessa questão dos imigrantes, é exatamente disso que nós estamos falando. O Eduardo caiu um pouquinho, já volta. Então, só vou colocando enquanto ele
ele retorna. Mas quando o Papa, gente, fala dessa questão da... Deixa eu só ver aqui se ele mandou uma mensagem. Quando o Papa se coloca essa questão da imigração, é porque ele já começa a perceber os reflexos mais perversos dessa organização econômica que a gente está vivendo, né? Porque os estados, para você, nessa lógica econômica global hoje, para você produzir riqueza, você precisa acentuar a exploração. Não é só a exploração do trabalho, mas como o Eduardo colocou, a exploração dos recursos naturais, do meio ambiente, né? E onde que se vai buscar lugares para se explorar? Porque nos países... só mandar para ele, só voltar. Nos países desenvolvidos, né, que a gente olha e fica comentando, os países do leste europeu, os países aqui mais ao norte da América, nos países desenvolvidos, essa questão da exploração do trabalho parece que não se pode mais acentuar, né? Mas se o modelo econômico assim pede, né, que se acentue a exploração do meio ambiente, eles precisam procurar em outros lugares. E são nessas outras nações que vem se acentuando toda a exploração econômica, né? E conforme essa exploração econômica no trabalho, no meio ambiente, na retirada de recursos naturais, conforme ela se perpetua, a miséria e a pobreza dessas outras nações também se acentuam, né? E aí é meio que lógico imaginar que uma pessoa queira sair do seu país, queira sair do seu lugar de nascença, por mais que isso, imagine você, a dor interna na pessoa, uma decisão difícil, e não é sair, pegar um avião, se expor em alto mar, passar por desertos, para chegar nessas outras nações onde minimamente eles teriam condições de sobrevivência. Isso gera um impacto muito grande na percepção do Papa Francisco, porque ele tem um histórico, como o Eduardo colocou, de ser uma pessoa, ele é oriundo de um país subdesenvolvido, ao que pese suas jovens decisões em ambientes políticos, que muita gente critica, mas ao que pese isso, nunca se apartou das questões sociais, de entender a vida das pessoas, e aí ele se sente obrigado, quase que a um chamamento para voltar voltar à instituição que ele dirige, o Estado que ele dirige, o Vaticano é um Estado, a instituição que ele dirige, para também refletir e interferir numa outra perspectiva econômica. Deixa eu só mandar aqui para ele que ele está com dificuldade. Olha lá, ele mandou aqui para a gente que ele está reiniciando e já está voltando aqui. Não tem problema, Edu. Vai se organizando aí, chama aqui que eu vou colocando. E o que é importante nesse momento, que eu estava falando para o Edu antes da gente entrar no ar, o que é importante nesse momento da gente desprender a nossa energia, desprender o nosso tempo, aproveitando, pensando, lógico, o Brasil, né, aproveitando o ambiente de discussão política, da gente desprender o nosso tempo, desprender a nossa energia e refletindo sobre a vida e sobre o que nós vamos apresentar enquanto leitura política, enquanto posicionamento político, é dedicar a um processo de debate de ideias, né? E não dá mais, por exemplo, para a gente ficar no que eu tenho dito, no mero denuncismo, no moralismo
meio difuso, e aqui eu estou falando, não estou colocando nenhum campo ideológico específico, eu estou falando no geral, né? E que a gente deveria estar dedicado a refletir os caminhos da superação do que a gente está vivendo, né? O enfrentamento... Ó, o Edu está voltando. Aê. Oi, Matheus. Fui para o celular, meu computador, não sei o que aconteceu. É assim mesmo. Puxa vida, desculpem. Não, tranquilo. Eu estou aqui só falando a importância da gente gastar energia, Edu, principalmente nesse momento de muita esgarçamento político, esgarçamento social, esgarçamento das nossas instituições, aqui instituições do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, instituições religiosas, instituições sociais, né? Parece que a gente vive um esgarçamento e que a gente não deveria acentuar a distância que as pessoas estão tomando das instituições. A gente deveria dedicar tempo, energia, o nosso saber, justamente para se pensar como que a gente supera toda essa crítica que todos nós temos. A pobreza, ela está debaixo do nariz de todo mundo, ela está na porta de todo mundo, as dificuldades financeiras estão aí apresentadas em várias facetas, e como que a gente dedica a nossa energia, o nosso tempo, e pensar um outro caminho, né? Uma outra forma, sem um denuncismo meio infantil. Eu não estou te vendo, acho que ninguém está te vendo. Tá fraco na internet, vamos ver se... mas você está me ouvindo? Estou te ouvindo. E eu acho que é essa que é a grande contribuição que o Papa está tentando fazer, né? Orientando a instituição, o Estado que ele governa. Ele sabe, ele tem plena consciência da tua força política, não só religiosa. Ele sabe que ele é um líder religioso, um líder espiritual, mas ele sabe que ele é um líder político e social, e parece que ele está tentando orientar um pouco da energia de tudo que ele representa, de tudo que ele governa, podemos dizer assim, para um debate desse, né? Um debate de ideias. Um compromisso aqui, mas se vocês estão me ouvindo... Agora sim. A gente tenta seguir. Vai lá. Eu entrar pelo computador. Me ouve? Isso, estou te ouvindo. Hoje a internet, pelo jeito, não vai nos ajudar. Enquanto o Eduardo tenta voltar, eu vou dialogando aí com vocês que estão assistindo. É exatamente isso o que a Marisa coloca aqui para a gente refletir. O divino, ele é algo presente em toda a humanidade, né? Ele esteve antes da Igreja Católica e estará depois da Igreja Católica, né? Então, o divino, ele sempre esteve presente. E ele sempre foi sobre refletir a convivência harmoniosa entre o ser humano, entre esse indivíduo, entre esse animal que tem consciência de indivíduo e de coletividade, com o meio que ele vive. Agora sim, ufa! Agora vai. Me perdoem, eu não sei o que aconteceu, gente. Fica tranquilo. Fiz reunião dia assim todo online. Mas eu estava te ouvindo aqui no Facebook. Eu acho que é interessante, Matheus, isso tudo que você está colocando, algumas coisas eu perdi, é claro, mas de tudo isso, a importância da recomposição do tecido social. Essa economia que nós temos aí, ela criou doutrinas, né? Criou lógicas que foram absorvidas pela sociedade. Né? A economia brasileira, por exemplo, ela é marcada por enxuga o Estado, né? Para podermos crescer.
Aí, o Eduardo, ele é todo educado, mas eu sou mais da canelada, né? Esses dogmas de quem parou de estudar já há uns 20, 30 anos, que está repetindo aí um receituário que país nenhum do mundo seguiu para crescer, não tem um país que seguiu esse receituário para crescer. O Estado norte-americano, que ninguém tem dúvidas aqui, que é um Estado capitalista, neoliberal, que não estamos tratando de um Estado comunista. Ele investe pesadamente em pesquisa de ciência e tecnologia, articulado com as suas universidades, com o discurso da defesa nacional, que são bilhões de dólares por ano, ali alimentando e qualificando os empregos, qualificando a universidade. É óbvio que eles têm problema, mas essa ideia, esse receituário que o Eduardo está transferindo em estado mínimo, estado enxuto, corta aqui, corta ali, é balela. Não há país nenhum do mundo na história da humanidade que se desenvolveu minimamente no que a gente acha que tem que se desenvolver, ser um Estado do tamanho que a necessidade pede. Está aí a China, mais uma vez, nos provando que esse é um receituário para manter nações presas numa lógica onde essas outras nações, como eu estava dizendo aqui, que necessitam acentuar a exploração das pessoas, a exploração do meio ambiente, a exploração do todo, aí eles vendem esse receituário para essas nações para que eles continuem explorando, e aí resulta nessas coisas mais escabrosas que nos chocam, que era o que o Eduardo estava falando, que das pessoas tentando fugir dos seus países de origem. Você imagina isso, Eduardo? Alguém abandonar sua terra, ou a sua família, seu amor, sabe? Umas coisas assim, abandonar para tentar sobreviver e tentar conseguir ganhar umas migalhas nessas outras nações para fazer aqueles dos seus que ficaram sobreviver. Então, balela. Balela e construído com muita força, né? E aí o mais interessante, assim, né? A lógica, né? Enxuga o Estado para crescer, para depois distribuir. Nunca distribui, né? Cresce ao solavanco e nunca distribui. Essa lógica, ela é muito violenta porque ela imprimiu um homem e uma mulher com essa mentalidade, né? Por isso que nas últimas eleições do Brasil só se discute o ajuste econômico para as contas baterem, como se a moeda fosse o determinante para a nossa vida e não a vida fosse o determinante para a economia, né? Olha que louco, nas economias a gente sempre tenta arranjar um jeito para falar que a conta precisa bater, mesmo que eu tire o direito da previdência, que é uma balela, mesmo que eu tire o direito do trabalhador, mesmo que eu pare de investir em saúde e educação. Essa lógica é o que o Papa Francisco denuncia. Voltei. Vocês me ouvem? Me ouvem? Ufa, nossa, essa internet não tá legal. Ou estão descobrindo que o nosso papo é muito explosivo ao sistema. Eu acho. Eu rezo pra ele todo dia. Do debate. Bem, e aí, esse é o grande problema, o grande impasse, que é a discussão de uma economia centrada nas relações e não uma economia centrada na acumulação do capital, na era do capital financeiro, como o Matheus relembra o professor Lau, que é essa lógica de uma economia que cria uma asfixia no sistema, né? Ou seja, pega o dinheiro, investe para produção, para consumo. Hoje, esses ricos, bilionários, eles nem investem para o trabalho. Eles dinheiro em cima de dinheiro, como o Matheus falava. Essa lógica precisa romper-se. E aí, o encontro chamado pelo Papa para Assis prevê duas coisas. A primeira é a criação de um movimento social que se assente nos territórios e comecem a discutir qual é a economia para a vida. Mas já existe, né? Veja, temos as economias solidárias, a economia circular, a economia ecológica, né? E várias iniciativas brasileiras e latino-americanas da agroecologia, né? Que buscam reverter esse sistema e criar uma outra lógica de relação com a produção, com o consumo e também com a partilha justa para os que mais necessitam.
É daí que se começa esse movimento. Criem, se organizem aí no Brasil, com a Fabi, a Andréia, o Célio, que você comentou. Todos nós nos organizamos nesse movimento que criamos aqui a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Né? Uma articulação para reunir essas iniciativas, inúmeras iniciativas, e trazê-las aqui para discussão, uma grande discussão em torno da economia de Francisco, do chamado do Papa. E o segundo é a construção de um pacto global, lá em Assis, que reverbere em discussões, reflexões, para começar a articular mundialmente um processo de mudança. Né? Ou seja, reunir lideranças, esses jovens se tornarem lideranças em seus territórios, são jovens do mundo inteiro, precisam incidir politicamente, construir movimento social, se dedicar a esse processo. Assim, a gente começa a construir, né, um processo de um novo pacto social. Veja que nós temos esperança e temos urgência, mas esse exige uma reconstrução de algumas coisas que demoram mais tempo. Mas só de existir um processo a longo prazo, o Frei Beto diz que é o maior evento de organização política desse século, até onde já se sabe que é 2020, porque ele reúne o mundo inteiro. Tá, para você ver como está devagar o mundo. As forças de resistência, elas foram silenciadas, suprimidas, e isso é muito sério, né? Então, é daí que desse processo pode eclodir outros movimentos que precisam eclodir, né? Para que a gente cada vez mais surja mais pressões de baixo e reconfigurem essa lógica de Estado, essa lógica de mercado que ela segue seu percurso triunfante, mesmo após a pandemia, né? E virá mesmo com muita dureza, inclusive, nas medidas. Ou seja, para isso que serve a CIS, né? É um processo de reconstrução de um pacto e retomada. Sabe que há uma diversidade de pensamento muito grande, né, Matheus? Porque na economia, ela é muito diversa, né? E eu acho que a economia territorial, quando a gente coloca a economia para o território, é muito mais importante ainda, porque a gente percebe diferenças, né? Eu acho que a gente acostumou com uma economia una, indivisível, e nunca pensamos numa economia plural, a partir dos seus territórios, né, decolonizada, né, que está a partir do seu território, se constrói suas relações. Por isso que a gente pensa muito naquilo, eu acho que onde nós temos que beber, né, de todas as experiências aqui, nós, latino-americanas, de resistência e organização comunitária. O Bem Viver, por exemplo, ele aponta para uma narrativa que pense o autocentramento territorial, autocentramento comunitário, que eu me voltar... A dica aqui para todo mundo. Opa, é disso aqui que o Eduardo está falando. Exatamente, o meu está por algum lugar aí. O autocentramento comunitário, que o Alberto Acosta, bebendo das fontes aí reflexivas da nossa América Latina, fala, é nós construirmos uma nova arquitetura econômica, onde o micro começa a gestar alternativas, né? No Brasil existem muitas, né? O Banco Palmas construiu uma economia comunitária que reúne comunidades, que faz discussão, que criou movimento social. E Maricá, com o Banco Maricá, agora que o governo lá resolveu criar uma moeda social para desenvolvimento territorial lá no Rio de Janeiro, isso são iniciativas que você começa a construir essa dissociação do sistema financeiro, que é uma dissociação seletiva, temporal, porque a gente não consegue se desvencilhar de tudo, mas você começa a construir um tecido de resistência, você começa a estressar a lógica. E eu acho que nós estamos num processo importante de estressarmos um movimento triunfante, que é esse movimento neoliberalismo, né, que criou o sujeito neoliberal, que é um sujeito empresarial, de mentalidade empresarial, mentalidade voltada para o lucro, né? Empreendedor de si mesmo. Um empreendedor de si mesmo que vai perder todos os seus direitos, mas vai lutar para ser dono de si, né? Mas eu sou meu chefe, E claro, o empreendedorismo social, por exemplo, ele traz diversas dinâmicas importantes de reconhecimento territorial, de aprendizado da reflexão de luta. Tem muito empreendedorismo social negro, que traz toda a dimensão antirracista, mas a gente sabe do limite, né? Que ele chega e a gente precisa romper, né? E aí se construir enquanto movimento social que questione a lógica. Aí que está o compromisso do Papa. O Papa quer encaminhar um processo. Na exortação que ele fez, chamada Evangelii Gaudium,
que é essa exortação aqui, alegria do evangelho, ele fala uma coisa, o tempo é superior ao espaço. Aí ele continua, né? Mais do que ocupar espaços, devemos encaminhar processos. Essa é uma dinâmica importante para entender. Mais do que nós estarmos ocupando tudo, vamos ocupar, a gente precisa garantir que as coisas estejam caminhando para a sua transformação. Então é um tempo de crítica, né? Onde vale apontar, onde não vale, né? E o Papa aponta que ele, enquanto Papa, ele está encaminhando o processo. Ó, reúne a juventude do mundo, vão discutir economia. Reúne, e aí, posteriormente ao encontro da economia, vai ter um encontro que chama-se Pacto Educativo Global. Porque uma nova economia surge com uma nova educação, não essa educação feita para pressionar o povo a ser produtivista, a lógica tecnicista que não faz as pessoas terem uma crítica sobre o que estão fazendo, pensar o que fazem para assim fazerem, mas só para produzirem, para ter dinheiro, vencer essa economia para o mercado e construir uma educação para o mercado e uma educação para a cidadania, para a liberdade, para a autonomia do sujeito, para a sua construção e pertencimento comunitário, né? Então, o pacto educativo é isso também, mais um processo aberto pelo Papa. Mas você sabe que ele abre processo não só para a sociedade, né? Que esses diálogos são com a sociedade, ele também joga para a igreja, né? O próprio sínodo para a Amazônia foi um barulho para a igreja, né? Colocar em xeque a questão, e se ordenássemos padres casados? E o papel da mulher na igreja? É uma coisa histórica, né? Questionar questões que estão... verdades que estão andando triunfantes e promovendo diversas crises. Quase que intocáveis. Né? Intocáveis. Quase que intocáveis. Exato. Né? Parece que são... como a gente está falando do ambiente religioso, parece que são dogmas, né? Dogma dentro da igreja é compreensível. Verdade absoluta. Né? Dentro da organização religiosa é compreensível. Agora, dogma na organização social, e o neoliberalismo fez isso. Mas você tocou em duas coisas, cara, que para mim tem orientado a minha vida, de verdade. Me orientado as minhas pesquisas, os debates que eu participo nos últimos 10 anos. Primeiro que essa questão do território. Né? É onde você faz a vida, onde você faz política, onde você faz igreja, onde você constrói família, onde você tem suas relações. Por quê? Eu, preso na universidade, a gente fica toda hora debatendo sempre a questão global, a questão nacional, precisamos tal coisa, mas não tem, por exemplo, né, eu brinco muito, tenho muita conversa com os partidos políticos, nenhum partido político, até a data de hoje, até agora, dia 23 de julho, não tem uma ideia de cidade, né? E aí, a hora que eu vou... qual que é o horizonte de cidade? Como que organiza? Como que ocupa o espaço? Como que a gente pode ocupar? Tem um discurso ali, uma proposta a colar, mas não consegue organizar tudo isso. E uma das coisas que eu venho debatendo nesse último um ano e pouquinho agora, era justamente dessa organização econômica. E aí foi muito engraçado, porque eu conversei com um grupo grande de empresários, militantes sociais e tal. Aí falou assim, não, olha, na questão econômica, nós vamos caminhar por dois linhas de pensamento. A primeira, eu chamo de economia tradicional, que aí são as coisas que eles adoram ouvir, né? Organização regional, unificação regional, um banco municipal de desenvolvimento para captar dinheiro dos bancos privados, dos bancos públicos, captar dinheiro internacional, tudo com contrapartida, e fomentar a economia, as empresas simples de crédito que foram organizadas, aí ficou tudo atento. Aí eu falei assim, há um outro caminho, aí eu já deixo, inclusive, um beijo pro meu guru, que é o diácono Ulisses, aqui de Araraquara. Aí eu falo assim, mas temos que construir um outro caminho, que é a economia popular. Eu já corro dos dogmas, dos estigmas que criam sobre economia solidária, tem que correr desses termos. Na hora que você fala, o ouvido tapa. A economia popular. Nós temos que fazer novos arranjos econômicos, coordenar novos arranjos econômicos, olhando a vida das pessoas, olhando a habilidade das pessoas, olhando quem mais precisa, a questão das mulheres, as mulheres negras, os jovens, como isso se organiza. Aí, no final, eu chego e falo assim, vamos tentar construir aí, quem sabe, um banco municipal de economia popular, que é essa ideia de economia solidária, para chegar no final, olha, já tem experiência
produção de uma moeda própria, de articulação regional própria, e aí há um espanto. Né? Na hora as pessoas espantam e falam assim, como assim, moeda própria? E se for lá e desenhar a moeda, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu falei, gente, olha, não está mais nisso, né? Mas, assim, é nítido que há, principalmente na hora de pensar as cidades, uma coisa muito dogmática, e assim, está inserida na mente, quase que na alma, que eu chamo dos operadores da política. Eles não estão mais conseguindo receber reflexões dos movimentos sociais. E aí eu assino embaixo na questão do Papa Francisco. Para mim, quem vai fazer, quem vai construir uma nova possibilidade são os movimentos sociais. Os partidos, eles estão limitados, aí é um debate para outro momento, mas quem vai fazer esse esforço são os movimentos sociais e essa nova geração. Porque o Eduardo não falou, mas o Papa começou, para selecionar o pessoal que ia participar nisso, ele colocou uma regra, que era até de 35 anos. Passou de 35 anos, você pode participar, você pode ler, você pode vir, mas a gente quer conversar com essa nova geração. Por quê? Ele está pensando nessa questão do território, que eu falei que eram duas coisas que você tocou. Primeiro, que é a questão do território, e segundo, que é uma organização, uma proposta de discussão quase que geracional, né? Numa linha, ele está preocupado no tempo. Ele não está, óbvio que ele está olhando o agora e todas as mazelas que sufocam todos nós, inclusive ele. Mas ele mostra que ele está entendendo que talvez a chave, aí você me corrige se eu estiver errado, que a chave para este debate da questão de formulação de um novo arranjo, uma nova arquitetura econômica, está no debate geracional. Porque me parece que a geração que ocupa os espaços de elite, né, elite partidária, elite econômica, elite do movimento social, elite da universidade, eles parecem que meio que, né, tem um lá a colar, mas parece que meio que estão chegando no teu limite de contribuição. E aí o Papa, ele aposta nessa outra geração, e ele fala uma coisa que eu estava comentando, você falou uma coisa que eu estava comentando enquanto você caiu, que o importante para essa geração não é necessariamente ocupar espaço, né? Não é necessariamente ser candidato, não é necessariamente estar no partido, não que não seja importante, não é necessariamente estar na universidade, mas é necessariamente formular essa crítica, formular esse pensamento, para que ele vá ganhando os espaços, ganhando mentes e corações, porque não é fácil enfrentar a organização do neoliberalismo. Ele não é só mais um conceito econômico. Quando a gente fala em neoliberalismo, nós estamos falando no modo de pensar. Nós brincamos aqui na questão do empreendedor. Eles estão muito articulados, né? Eles são donos dos conglomerados midiáticos, né? Então eles produzem novela, produzem filme, produzem comercial, produzem desenho, produzem tudo que é possível para essa estética capitalista, para essa estética neoliberal. Então, assim, nós estamos enfrentando uma organização que nunca teve antes, né? É diferente dos imperadores, dos grandes ricos do século passado. O que nós estamos enfrentando hoje não é só a concentração de riqueza, é a concentração de poder político, econômico, cognitivo. E aí que eu acho que a chave do Vaticano, da Igreja Católica, que eu falei para você, é algo porque leva esse debate para um outro ambiente, né? Diferente do nosso, que é o movimento social, que é a universidade, leva esse debate para um outro ambiente. Olha, você tem muita razão, porque assim, qual é o desafio, né, parei aqui, o Ezequiel, que acabou de comentar aí, é o maravilhoso lá de Santa Catarina, é jovem selecionado que vai para CIS. O Ezequiel vai para CIS, pessoa extraordinária. Aí, Ezequiel. Né, trabalha lá no Conselho Regional de Economia, lá de Santa Catarina. E eu acho que é importante, eu acho que depois a gente pode entrar nisso que o Henrico coloca,
Mas o mais importante em percebermos é que a construção desse inimigo chamado neoliberalismo é que ele é absorvido em toda a sociedade. Ele é a sociedade, né, hoje. Ele é o meu vizinho, ele é ele é o meu educando, ele é a formação da pessoa, a formação da sociedade, que gera diversas crises para a manutenção do seu próprio poder, porque a crise refreia, a coragem gera medo e ele volta com mais força, que é o cenário da pandemia, né? Com mais força ainda. Ali, eu acho que reside um desafio gigantesco e que a contribuição que o cristianismo tem que dá a essa crise que nós estamos vivendo é que ele não deixa morrer a comunidade, e a comunidade, como você fala, eu acho que ela é forte nisso, ela dá a dimensão de três poderosas fontes da identidade humana, né? A cooperação, o compartilhamento e como é que a gente pode dizer isso? Da alteridade, a descoberta com o outro dos objetivos para a vida, né? Ou seja, a comunidade, ela coloca em xeque a comunidade que vive em comum, né? Não a comunidade, tá cheio de comunidade aí que não se vive em comum, né? Se vive em indivíduo, mas a comunidade que se vive mesmo em comum, né? Ela tira a lógica do banco, né? Que é para o lucro e cria um caixa comum, né? A gente falava de bancos, né? Ela tira a lógica do lucro e vem para a partilha, né? Ela tira, e aí são processos educativos presentes no cristianismo para a superação desse capitalismo neoliberal. No entanto, não cabe ao catolicismo vencer, e não será ele que vencerá. Por isso que o Papa chama, mas ele chama sujeitos transformadores. Não é nem só juventude, né? Ele chama gente que está na luta, né? Vandana Shiva, que é uma ecofeminista lutadora na Índia. Ele chama os movimentos populares, MST, Via Campesina, movimentos da economia popular na Argentina, movimentos de resistência africana, latino-americanos ali da América Central. Ele chama movimentos de resistência, e esses movimentos de resistência, eles começam um processo, acho que educativo, para que a gente supere essa lógica férrea, ou como diz o Max Weber, né, essa jaula de aço que nós estamos dentro, né? E aí nós reconstruamos, para que nós reconstruamos essa sociedade, aí é necessário construir pactos, que são pontos comuns, né? Não é a tão almejada revolução, mas é a superação dessa lógica escravista que a gente vive, né? E quando a gente está dentro de um sistema como esse, e ele é os sujeitos que ele é os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos, cabe muito aquela reflexão da Maria Helena Chauí, né? Da servidão voluntária, retomando La Boétie, né? Que, de fato, o tirano, ele constrói em nós, o tirano, que é o totalitário, né? O capitalismo, ele constrói em nós ouvir o que ele gosta de ouvir, falar o que ele gosta de falar, pensar o que ele gosta de pensar. E quando eu não percebo, eu sou essas partes, eu sou esse sistema, eu incorporo isso. Então, por isso, a mudança cultural é a grande sacada. Comunidade, autocentramento. Você sabe que vai acontecer agora nesse final de semana, Matheus, um encontro, um seminário das pastorais de todo o estado de São Paulo, da Igreja Católica, tem 1.000 pessoas inscritas, inclusive, fiquei sabendo, que vão participar para refletir esse chamado do Papa Francisco. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Isso é muito interessante. Assim, a Sexta Semana Social Brasileira, que é uma iniciativa da Igreja para refletir temas políticos, econômicos, culturais e criar acordos do que são as ações para esse curto período, a Sexta Semana Social Brasileira, já teve 5, ela tem como tema isso: organizar um grande mutirão entre movimentos populares, movimentos eclesiais, ou seja, da igreja, e movimentos da sociedade civil organizados, para pensar terra, teto e trabalho. Dimensões que são a força desse sistema. Se a gente começa a dimensionar o direito à terra, o direito ao teto e o direito ao trabalho, né, a gente rói, né, o coração do capitalismo, que implode. A manutenção dessa exploração das pessoas, né? A manutenção do não direito à terra para nós não produzirmos o que devemos comer, do direito a tirar aí
milhares de pessoas que estão sem casa, e sem casa não é só quem está em situação de rua, mas também quem paga aluguel, né? Tem sim o direito, Isso, eu o ia direito a falar morar. isso. Quem paga aluguel, está em ocupação vulnerável, está em cortiço. Eu fiz esse debate na minha dissertação de mestrado, analisando a revisão do plano diretor de Araraquara, né? E tirando Araraquara, mas o debate era justamente esse, de que como a ocupação urbana das cidades, ela foi orientada pelo próprio capital, e como ela tem sido organizada para explorar ainda mais o trabalhador, quem vive, né? Eu falo que as cidades brasileiras podem ser resumidas em segregação, espoliação urbana e profunda vulnerabilidade, mas deixa uma conversa. Não, perfeito. Mas é isso. E o trabalho, o trabalho hoje serve ao lucro de um grupo específico, né? O trabalho mercantil, ele tem agora, com a destruição aí da CLT pela reforma trabalhista, completa destruição, né? Você tem milhares de trabalhadores que não têm segurança nenhuma e estão separados, espalhados por aí, sem até, inclusive, uma mobilização do corpo em conjunto, né? Porque você tem aí tem algo surgindo de novo, isso é importante. Né? A classe trabalhadora, ela se organiza, né? Vê a mobilização dos motoristas de aplicativo aqui em São Paulo, é uma potência, mas é uma potência voltada para quê? Né? Para pautas corporativas mesmo, aumento de salário, melhoria das qualidades do trabalhador, mas é daí que surge o interesse por uma classe, uma luta de classe ampliada, que seja melhorar os direitos dos trabalhadores. Então, terra, teto, trabalho é a dimensão central, né? Nessa superação desse sistema, né? Questionarmos as estruturas. E passaremos esse final de semana mergulhando nisso. Inclusive, você falou muito de direito à cidade, a Hermínia Maricato vai estar, que trabalha muito a questão do direito à cidade, né? Para refletirmos como a gente supera essa lógica do capital sobre as nossas vidas. Nós fomos despossuídos, né? Eu acho que essa palavra é forte, porque tirou o nosso poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso território, sobre o nosso bairro. Né? Por isso essa sensação que a gente não consegue organizar a comunidade, organizar coletivamente. A gente precisa reconectar as partes. E o mutirão pela vida, e o mutirão foi um movimento muito genuíno do povo brasileiro, o mutirão, luta por políticas públicas sempre surgiram de mutirão da saúde, mutirão da habitação, mutirão da cultura, do trabalho. O mutirão é essa palavra que a gente consegue construir na fraternidade, na troca, outras possibilidades. Veja, a gente busca eu gostei dessa palavra, arranjo, né? A gente busca um novo arranjo de sociedade. Mas isso se dá também, né, descolonizando o capitalismo em nós, né? Por isso que eu acho que a mudança pessoal, comunitária, ela começa a gestar esse futuro. A gente está como a gente está num governo fascista, totalitário, que está acabando com as nossas vidas, com a nossa saúde mental, inclusive, com nós que somos privilegiados, né? Muita gente morrendo por conta desse governo. Nós temos uma urgência de acabar com essa estrutura, mas agora vive em nós essa necessidade de superarmos essa lógica de dominação por meio de recompor um pacto, né? E o Edson que está aí, né, servidor, serviço social, conduz o Conselho de Leigos de São Paulo, uma pessoa muito boa, dedicada aí. É gente que a gente precisa recompor, construir essas redes, é muito importante. Exato. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o debate, e eu comecei a estudar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão colocando, eu falei, nossa, que importante imaginar uma instituição do tamanho e da história da Igreja Católica encampar essa discussão, porque, e aí eu já vou entrar na pergunta do professor Henrico. Obrigado, Henrico, que é sobre o que a gente faz depois do pós-pandemia. Eu não sou muito dos otimistas aí da economia, dos administradores públicos, de achar que depois da Covid-19, de toda essa pandemia, as pessoas vão compreender a importância da organização comunitária, a importância de ter um Estado Nacional forte. Eu não acho. Eu acho que o inimigo é esse ideário,
né, que transforma mentes, alma e toda a nossa vida, ele está ordenando toda a nossa vida, ele pode ter dado um recuo por necessidade objetiva de sobrevivência, né? Porque por mais que os capitalistas, os neoliberais, os amantes do sistema financeiro não falem, o Eduardo falou, a economia não é o ser humano não precisa da economia para viver, desta economia para viver. Nunca precisou. O ser humano tem muito tempo nessa terra abençoada por Deus, e o capitalismo tem 200 anos, o neoliberalismo aí tem, 50, 60. Então, calma lá. Quem precisa do ser... A correlação de necessidade é este sistema necessita de nós para sobreviver. E na hora que eles entenderam isso, nessa questão da pandemia da Covid, deram uma recuada, falou-se em solidariedade, né, as empresas que sonegam muito dinheiro, que ocupam territórios que deveriam ser preservados, estão doando dinheiro, estão doando máscara, então, pela necessidade de que a economia volte a funcionar. Ela só volta a funcionar se o trabalhador estiver lá, né? Todo mundo agora está entendendo. Mas logo que isso passar, e vai passar, né, porque, inclusive, o sistema já está garantindo a solução para esse adversário momentâneo, vai se restabelecer, a concentração de riqueza e de poder econômico vai continuar. E aí, como que a gente organiza, né, que eu acho que é essa a aflição do professor Henrique, como que a gente organiza, dialoga com os jovens, dialoga com os adultos, dialoga com os mais velhos, da importância de descolar de todo esse ideário. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu tenho debatido, tenho defendido isso nos últimos anos, mais intensamente agora. Esse é o nosso desafio. A gente criar um outro ambiente de discussão de ideias que sai da caixinha, que sai do controle hegemônico, onde tudo pode ser discutível, né? E que não se paute por questões menores, questões pessoais, desencontros que a vida dá, que a vida política dá. Então, eu acho que o início é exatamente esse que o Papa Francisco está fazendo, né? Eu gostei muito dessa frase, que é a primeira frase, acho que, da carta de vocês, né? Um ponto de partida. Isso mesmo. Ninguém aqui está propondo a receita do bolo, porque acha que o bolo tem que ser construído no caminhar, no coletivo, no caminhar coletivo, mas é um ponto de partida. Qual que é o nosso ponto de partida? Do jeito que está, não dá, meu irmão. Do jeito que está, não dá. Não dá para imaginar uma mãe e um pai de família perdendo 2 horas no transporte público para ir trabalhar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, trabalha 9 horas. Não tem condições. A escola não tem a qualidade, o sistema de saúde não suportar na hora que a gente precisa, não dá. No momento em que a gente produz riqueza como nunca produzimos na história da humanidade, não dá para imaginar que irmãos e irmãos nossos, neste exato momento, enquanto nós privilegiados estamos aqui discutindo e conversando nas redes sociais, não tem um pão para comer, né? Não tem um prato de arroz e de feijão para comer na geladeira, sabendo que a humanidade já produz alimento para garantir e satisfazer 3, 4 planeta Terra. Não é mais possível. Não é mais possível imaginar que o ser humano pisa na Lua. Agora, o Estado chinês acabou de mandar a sua primeira operação ao planeta Marte, e nós não conseguimos aqui no Brasil, por exemplo, dar para metade da nossa gente, para mais da metade da nossa gente, saneamento básico. Isso significa, para quem está nos assistindo, que tem criança, que tem adulto, que tem velhos, irmãos e irmãos nossos, bebendo água com cocô. Desculpe os termos, a gente precisa entender isso. E não tem saneamento. A gente está discutindo o humor do mercado, o PIB não sei do quê, e nós não estamos discutindo resolver questões mínimas de sobrevivência. Então, ao nosso ponto de partida, que eu acho que os movimentos sociais já estavam debatendo, a igreja historicamente também
sempre debateu, mas agora com o Papa Francisco coloca isso no centro da sua organização, é que o que nós temos, Eduardo, não dá. Eu, como pai, a hora que eu vejo o que as crianças, os adolescentes estão vendo aí fora, dá um engasgo no coração, dá uma vontade de pegar uma mala, eu falo assim, vou embora. Mas vou embora para onde? Se o mundo está assim. E aí, meu amigo? Muito duro, né? Mas, Matheus, é que você falando deixou a gente até meio sentido com tudo isso, né? Porque a gente se negou a não sentir, né? Todo mundo que está aqui, que se propõe a pensar junto aqui, é gente que foi tocado pela sensibilidade humana, né? Sensibilidade com a vida, né? E a gente se nega a perder a sensibilidade, a não se arrepiar com a violência, a não sofrer com a morte, algo que isso é a nossa garantia que ainda somos humanos, né? E nós vivemos numa sociedade que fomos totalmente desumanizados, né? E esse é um fator muito sério, né? Por isso que é tão grande o desafio de mudar a economia. Na verdade, é refundar uma ideia de humanismo, que é isso. Que quando falam de ideologias para... o que a igreja está querendo agora com isso? Comunismo? Socialismo? Qual é que é? E a igreja vai pela tangente dizendo, nós estamos falando de um novo humanismo, né? É interessante isso, porque de fato nós fomos desumanizados, né? O Papa Francisco fala muito sobre essa ideia de um novo humanismo centrado na solidariedade, né? E aí vale muito o que o Henrico pergunta, fala, né, com a gente. Quem entrou individualista, egoísta nessa pandemia, sairá individualista, egoísta nessa pandemia. Quem entrou solidário foi provocado por diversos gestos a sermos mais solidários, a aprendermos com a solidariedade, a nos alfabetizarmos na solidariedade. E isso é o sinal da pandemia. Esse é o recado da nossa pandemia, dessa pandemia. Nós vamos continuar. Os que são da resistência saíram mais resistentes, saíram com mais força para gerar redes de solidariedade, gerar forças. Eu conheço um monte de lugares assim aqui na Zona Leste que retomaram lutas que já tinham desistido, né? Porque a urgência da vida jogou a gente ali. Então eu acho que é isso que sai, né? Esse novo humanismo, ele vem pela lógica de uma coisa extremamente humana, que é a solidariedade, né? E a solidariedade para a economia, a solidariedade para a educação, a solidariedade para diversas outras dimensões da vida, ou para as diversas outras instituições da sociedade, ela deve ser aprofundada para ser compreendido o que é solidariedade, né? A solidariedade política, a gente falou muito de partido aqui hoje, né? A solidariedade política é reconhecer, os partidos reconhecerem seus limites, abrirem espaço para os movimentos, aprenderem com os movimentos, né? A solidariedade, inclusive na educação, né? Eu venho de um espaço onde a educação social é mantida pela ideia de solidariedade, que é em São Mateus, trabalho que teve Dom Luciano Mendes de Almeida, pessoas que, a irmã Judite, que foram pessoas que se dedicaram a essa dimensão da solidariedade como mote para a vida. Quanto mais solidário eu sou, mais eu consigo ser humano. Então, é esse desafio da solidariedade como um aprendizado para nós, que é a solidariedade como geradora da esperança. O Matheus falava comigo, antes da gente começar essa conversa, ele falou, é esse meu motor, a gente precisa gerar esperança no povo para a gente conseguir construir. Exato. E é isso, né? Ou seja, por mais que o diagnóstico frio é isso tudo que o Matheus colocou, né? Nós estamos ferrados no cenário político-econômico, a vida pulsando a partir da solidariedade nas periferias. E aí, lembra muito a narrativa evangélica, né? O evangelho, ele é o mundo tomado há 2000 anos atrás por uma elite, mais uma elite, e nasce na periferia, na margem, a esperança. Um menino, movido por um processo todo de uma comunidade de redes ali, tomadas pela a necessidade de viver e de buscar uma esperança, toma e consegue construir um processo revolucionário, né? Que só vai se dar publicamente nos últimos 3 anos de vida de Jesus. Eu acho que isso que é o mais interessante de Jesus. A gente só conhece 3 anos de 33, né?
de 30 que esse cara mobilizou, conversou com as pessoas, aprendeu com os outros, construiu comunidade verdadeira aqui de partilha, e viveu pouquíssimo, né? Mas daí se estabelece um processo revolucionário, ou seja, da esperança que nasce onde a gente nem imagina. E aí o Papa Francisco nos aponta, Mateus, pensar, sentir e agir, né? Quando eu penso, Pensar, sentir e agir. Quando eu penso, que Perfeito. seja exemplo do sentimento e da ação. Quando eu sinto, seja movimento com pensamento e com ação. E o que eu faço seja fruto do meu sentimento e do meu pensamento. Ou seja, essa dimensão integral sempre tem que nos acompanhar, né? Por isso que eu tenho uma pessoa muito querida, que eu admiro demais, que é o padre Júlio Lancelotti, que é um padre que trabalha com em situação de rua, aqui em São Paulo, e ele é movido pela solidariedade, movido pela uma ação de entrega ao outro. Então, ele pensa, sente e age a partir do outro. Aí está a esperança de um mundo melhor. E vem paulada. E mais uma pessoa em situação de rua, morta, mais pessoas morta pelo frio, porque ficou na rua. O governo vem e não muda as políticas de assistência a essa situação, a essas pessoas, não melhora as condições, mas ali ainda a esperança não para de surgir nesse encontro comunitário. Tem um canto que é das comunidades de base, que é esperar contra toda desesperança, né? E caminhar como quem tem certeza, né? Porque, assim, a gente, no meio da tempestade em que vivemos, nós precisamos conduzir a tempestade. A gente tem uma tempestade, a gente sabe que chove. Vamos conduzir essa tempestade. Ela, uma hora, acaba e a gente reconstrói. E aí eu caminho com a tempestade para que ela, que está em cima de nós, nos leve a melhor saída, né? Ou seja, que ela caminhe conosco para a melhor saída. Essa capacidade da dimensão da espiritualidade, acho que por aí eu encerro bem fala, a espiritualidade ela tem essa dimensão humanizadora. Todos nós temos uma espiritualidade que não é religiosa, institucional, mas há algo que nos liga, nos religa o elan a algo maior, que pode ser o sorriso de uma criança, o abraço de uma pessoa que sofre, ou ou a própria natureza em si. O sagrado pode estar em tudo. Essa espiritualidade, esse elan, essa célula que emana da gente, ela faz a gente pulsar para a vida em esperança. Então a gente precisa, de fato, em tempos como esse, também cultivar a nossa espiritualidade, uma espiritualidade despojada. E agora, com o Francisco e Clara, com a economia de Francisco e Clara, vamos tentar, sigamos um pouco desse exemplo do despojamento de gente que largou o que tinha, foi viver com os que mais que necessitavam, construiu comunidade e construiu Francisco de Assis é o maior nome depois de Jesus na história da igreja, porque ele de fato irrompeu um processo revolucionário de milhares de pessoas que até hoje vivem na simplicidade, na partilha e na coerência de um mundo melhor, que não é esse, mas que será um dia ou outro. Então, eu acho que isso é muito vivo para nós, né? Não, depois dessa eu não tenho mais o que acrescentar. Eu não, de verdade, eu acho que... Muito bem, aí eu precisava falar alguma coisa. Eu acho que o recado é de esperança. Eu acho que nós já passamos por outros... A humanidade já passou por outros momentos muito difíceis, muito complicados, de muita perda. Hoje, aqui no Brasil, já ultrapassamos mais de 83 mil mortos por causa da Covid-19, mais de 2 milhões de brasileiros adoeceram. Então, assim, nós vamos passar por essa. E nós precisamos exatamente nos reencontrar no diálogo de ideia, num diálogo fraterno, num diálogo respeitoso. Eu tenho afirmado que nesse momento é preciso 2 grandes valores, né? Primeiro é o juízo, a responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com a história, mas principalmente responsabilidade com o futuro. E o segundo é humildade. A nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa colocação, nosso refletir precisa ser humilde, né? No sentido de que a gente precisa se integrar ao outro, a gente precisa chegar ao outro, né? Se não tiver juízo e não tiver humildade, a gente só vai reproduzir esse ambiente de embate, esse ambiente de guerra, onde quem tem perdido historicamente é a própria humanidade. Nós precisamos de um outro
de estabelecer uma outra forma de nos relacionar. Ninguém aqui está pedindo para passar a mão na cabeça de ninguém, passar pano para ninguém. Não é isso, não. Critique, bata, dê canelada em quem vocês quiserem, mas que a gente faça com inteligência, com respeito, com humildade. Eu não vou mais estender, Eduardo, a gente tinha combinado, já estouramos um tempinho aí do que a gente combinou, mas eu acho que o recado foi dado para quem não conhecia a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Procure o Eduardo, procure todos esses amigos que estão aí se esforçando. A importância de a gente trazer esse debate por um novo arranjo econômico, um novo arranjo social, principalmente nos territórios. A gente precisa fazer isso acontecer, né? O debate que o Papa Francisco está fazendo é um ponto de partida, não é o ponto de chegada, e tampouco tem uma receita do que se deve ou não fazer, mas nós precisamos começar. E como começa? Com esse diálogo fraterno, com esse diálogo aberto, entendendo a história, respeitando as pessoas, as instituições, respeitando um pouco o futuro, tendo responsabilidade com o futuro, porque eu tenho dito que nós somos a primeira geração, eu não, né, o professor Dobo, nós somos a primeira geração que já estamos consumindo e colocando em xeque as gerações futuras. Estamos consumindo recursos públicos, não estamos consumindo água, consumindo ar, e colocando em xeque a próxima geração. Isso me parece um tanto quanto suicídio, né? A humanidade está indo para um caminho suicida, né? Quando a gente faz o debate do meio ambiente, Eduardo, eu falo que não é para defender o planeta Terra. O planeta Terra existe antes da gente e vai existir depois da gente. Ele muda, mas ele existe antes e vai existir depois. O debate de equilíbrio com o meio ambiente, uma economia popular, responsável para garantir a sobrevivência da humanidade. As pessoas não entenderam isso. Nessa toada, ninguém chega no fim. Neste caminho, não tem um horizonte positivo para ninguém. Seja você bilionário, seja você um mero trabalhador como nós. Então, nós precisamos estabelecer um outro ambiente. E isso vai se fazer nos territórios. Eu tenho plena convicção que a construção vai ser feita nos territórios, na localidade, com diálogo na periferia, e aqui eu estou falando na periferia política, na periferia econômica, na periferia geográfica, porque é quem está na ponta sentindo já as dores dessa realidade que construímos. Então, eu queria muito agradecer sua disposição, Eduardo. Foi uma satisfação mesmo trocar ideia contigo, te ouvir. Valeu. Me encheu de esperança, né? A gente estava conversando antes, para mim, a política, e aqui não é política partidária, é a política enquanto cidadão, enquanto polis, né? Todos nós temos que contribuir, ela tem que dar o recado de esperança. Ela tem que ter a capacidade de construir pactos, consensos, ambientes, para que dê esperança para que a sociedade continue a caminhar. E eu acho que é esse o trabalho que vocês estão fazendo, é esse o trabalho que o Papa Francisco está fazendo, junto com os movimentos sociais aqui do Brasil e do mundo. Eu, enquanto cidadão, enquanto católico, você sabe a minha história, enquanto católico, me encheu de esperança. Acredito de verdade que talvez estejamos aí num momento oportuno para que a gente possa dialogar sobre questões que antes eram quase dadas como certezas absolutas. É tempo de mudança. E vamos com fé e esperança. Muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado também, vendo os amigos aí. Obrigado, Wallace, meu querido parceiro aí de Instituto Cultiva na área socioeducativa. A Marisa, que nos acompanhou desde o início. Muito obrigado aí, Milson, a todos que estão aí, que a gente nem sabe, mas que construíram aí esse espaço de diálogo. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Desculpa, e quem quiser conhecer, tem o Facebook da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. A Fabi, que estava aqui no debate que eu vi no momento, a Fabi, ela cuida desse Facebook, é uma pessoa muito querida aí, e nós temos aí no Brasil inteiro diversos coletivos se reunindo em torno desse chamado do Papa para gerar aí vários debates. Obrigado. Eduardo, uma última pergunta. Como que se faz para organizar nos territórios? Muito bem, o mais interessante é assim, pegar a carta do Papa,
reunir umas pessoas e falar, ó, o Papa está propondo isso, bora se organizar? Bora, e faça. E se, claro, e o interessante é se unir no diálogo com essa coordenação nacional que nós fizemos, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, para aí sim, né, nós construirmos essa rede articulada. E, claro, nesse sábado vai ter um debate mais forte para nós na atualidade, que é o debate da renda básica. Vai ser às 16 horas no YouTube, né, da Economia de Francisco e Clara, renda básica, justamente para discutirmos que, para superarmos esse cenário de crise, é só construindo uma renda universal para todos, para que aí a gente comece a reerguer as pessoas e tirá-las da miséria extrema que estão colocadas, né? Então tem um debate... Eduardo Suplicy, meu amigo, que veio aqui para Araraquara, eu tenho uma foto com ele plantando árvore aqui em Araraquara, tem um livro com a dedicatória. 30 anos, Eduardo Suplicy, debatendo a renda básica da cidadania, a importância da renda básica da cidadania. Eduardo, eu tenho certeza que você vai ver com seus próprios olhos a gente caminhar por... Chegou o momento. Acho que chegou o momento da renda básica. Infelizmente, precisamos chegar nessa desorganização econômica para entenderem a sua proposta. Mas chegou o momento... Há anos com o livrinho. Eu estou com o livro dele aqui na minha frente, com dedicatória, falando, insista na luta, não desista. O Suplicy é outro iluminado, outro ser iluminado. Mas você vai ver, Suplicy, você vai ver com seus próprios olhos, e o que depender da gente, que vai continuar aqui mais um tempinho nessa terra abençoada por Deus, nos próximos 30, 40 anos, vai ser instituído. Eduardo, um beijo, obrigado, bom trabalho, boa energia positiva. Parabéns, Matheus. E obrigado, que isso, estamos à disposição. E obrigado a todo mundo que acompanhou. A ideia é essa, que você saia daqui um pouco mais provocado, um pouco mais cheio de esperança, para que na sua vida, na sua rede, na sua localidade, no seu território, você faça a mudança que é necessária. Um abraço, boa noite, sigamos em frente. Fique em casa, cloroquina não resolve, o que resolve é isolamento social, e político não passa receita de remédio, quem passa remédio é médico. Agora quem está aprovando não sou eu, quem está falando é o presidente da República. Um abraço. Um abraço.